Olá, companheiros e companheiras, estamos de volta com mais um Rotary Cast do Rotary Clube da Bahia, uma iniciativa da Diretoria de Imagem Pública, patrocinada pela presidente Silvia Mendes. E no episódio de hoje, digamos assim, nós vamos conversar com o autor do livro E aí? Isso é da minha conta? Ninguém menos que Paulo Cavalcante, que é empresário, presidente da ACB, a Associação Comercial da Bahia, mas ninguém melhor que o filho de Paulo para apresentar Paulo. Então eu vou ler aqui rapidamente o que diz a contracapa, que foi a contracapa do livro, que foi escrita pelo filho de Paulo. Antes de adentrarmos nas ideias super originais deste livro, se faz necessário falar um pouco dessa figura super original que o escreveu. Meu pai. Ele é um daqueles caras que comprovam que, se você for sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Ele não conta com a sorte, pelo contrário, acredita que não podemos dar oportunidade alguma para o azar. Sempre soube da sua importância de se cercar de pessoas boas, honestas, competentes e se sente responsável pela felicidade delas. Agregou profissionais de ponta às suas equipes e os manteve por perto. Sempre exigiu 100% de todos e 150% dele mesmo. Quem convive com meu pai sabe que tem alguém com quem conversar, com quem contar, desde o menor problema a algo muito sério. Ele está sempre apto a ajudar. Ele é como um corrimão de escada. Você não precisa andar segurando nele, mas se você tropeçar, sabe que o corrimão estará ao seu lado para te dar apoio. Palavras de Paulo Sérgio França Cavalcante, filho de Paulo Cavalcante. E não haveria jeito melhor para apresentar Paulo do que nas palavras sinceras de seu próprio filho. Então, dando início aqui ao nosso podcast, eu já vou começar, Paulo, fazendo uma pergunta que eu fiquei muito curioso ao ler o livro, que é como é que surgiu o jargão pau na máquina? Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer muito, né, a leitura da descrição do meu filho, né? Eu tenho ele e tem uma menina também, Tatiana, também, são os dois. Hoje ele tem 37 anos de idade, empresário, toca tudo, o bicho é um craque. Tatiana também, outra empresária também, cuida com a mãe das questões de arquitetura, das questões de imobiliárias, fundos. Graças a Deus, né? Todo mundo acredita na produção de riqueza e bem-estar social, acredita na função social da empresa. E o pau na máquina, ele surge exatamente uma expressão onde eu dizia, quando eu estava lá nas empresas que a gente tocava, eu sempre acreditei muito nas pessoas. E aí as pessoas chegavam na minha sala e traziam alguma dificuldade, algum desafio, alguma ideia de abrir uma filial, de abrir um novo negócio, de contratar alguém, de buscar algumas questões. E aí eu dizia: vá, rapaz, toque, acredite em você, pegue minha foto 3x4, bote na sua carteira, saia por aí mostrando seu anjo da guarda, não tenha medo de nada e pau na máquina. Pau na máquina é motivacional, pau na máquina é toque, faça. Né? É uma expressão bem antiga que na época que as pessoas faziam os motores, os mecânicos faziam os motores dos carros de corrida, e aí para motivar os pilotos, rapaz, vai quebrar? Vai, não, rapaz, pau na máquina, pode meter o pé, pode acelerar, vá, faça a sua parte, porque a máquina vai aguentar. Né? Então, a questão do pau na máquina tem esse espírito, é motivacional. E como eu sempre utilizei esse pau na máquina dentro das empresas,
E ficou uma coisa muito marcada na minha vida, o pau na máquina, e fizeram aqueles bonequinhos pau na máquina, que eu recebo de presente. Eu recebo várias questões com pau na máquina. As pessoas me dão muito, tanto pau na máquina, como me dão também águia, me dão São Jorge, me dão muita coisa ligada, mas todas essas coisas ligadas a uma força, a capacidade de resiliência, de reconstrução, como a águia tem. E isso é uma coisa muito legal. É um orgulho que eu próprio tenho. Mas você pode ver que todo ele focado em contribuir, como ele falou, né? Corrimão de escada, mesmo que você não precise, mas quando você achar que não precisa, ele vai estar do seu lado. Aquela questão toda de acreditar que a gente é capaz de transformar nossa própria vida e fazer dela o que a gente acreditar e sempre, né, acreditando sempre com atitude e assumindo nossas responsabilidades, a gente vai transformar. Vamos lá. Paulo, deixa eu te fazer uma Prazer, pergunta. viu? Prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigado. Não, eu que Você disse agradeço, eu sei muito da, obrigado. Estou muito feliz de você ter me dado essa oportunidade de conversar e estou aqui à sua disposição. Vamos lá. eu sei da sua agenda corrida, nós do Rotary que agradecemos a disponibilidade desse tempo, que eu sei que é preciosíssimo, né? Hoje a coisa que mais é valorizada é o tempo, né? Porque a gente não tem ele disponível eternamente. Mas, ainda aqui voltando ao que você acabou de falar, realmente quem lê o livro percebe realmente a sua capacidade de resiliência e a sua força em promover ações. Quem não leu o livro, eu recomendo que leia. Agora, Paulo, quem não leu, acha o livro aonde? Bom, Para veja comprar. bem, ele tem no Amazon, mas veja bem, gente, fique muito à vontade para ligar para a Associação Comercial da Bahia ou para a Fundação Paulo Cavalcante, ou para o meu número direto, ou mandar mensagem, tanto faz no meu WhatsApp ou no Instagram, ou onde quiser, que eu faço questão de mandar. O livro não teve o intuito, apesar de existir uma fundação sem fim lucrativo, não teve o intuito de vender, comercializar o livro. O livro tem o propósito de ser mais uma ferramenta desta minha filosofia social e política transformadora, que é da consciência cidadã participativa transformadora, ou seja, a gente só transforma o nosso país quando a gente começar a ter consciência cidadã, quando a gente começar a desenvolver a nossa inteligência cidadã. Aí, quando você desenvolver a inteligência cidadã, você vai sentir com o poder de começar a participar. Então, a consciência cidadã participativa, ou seja, exercendo a democracia participativa, que a nossa democracia, você sabe, ela é representativa, que é aquilo que a gente conhece, que elegeu os nossos deputados, vereadores, presidente da República, governadores, senadores, e ela está na Constituição Federal, todo o poder emana do povo, que será exercido desta forma ou diretamente. A gente não faz referendo, plebiscito, projeto de lei popular, como a gente vai lançar agora, dia 28, onde o Rotary Club vai estar também apoiando a gente, como CUFA, como a CA, a CB, como todas as federações e as santas casas, para que a gente possa fazer o projeto de lei popular, para que a gente possa reconhecer, valorizar a solidariedade. Como eu falo, só a vida não tem preço. Solidariedade não pode ser tributada. Você não pode tributar de novo o cara que já fez suas obrigações todas, já pagou seu imposto e está doando às santas casas que fazem o papel fundamental, essencial para o SUS, para atender as pessoas mais vulneráveis do nosso país. É isso aí. Então, e transformadora. É exatamente o que a gente está fazendo. Consciência cidadã, participação transformadora. Então, livro, vocês fiquem à vontade, pode procurar e pode buscar e pode, que é uma dedicação humana também. O que eu quero é multiplicadores. Paulo, antes de entrarmos no livro, deixa eu te fazer uma provocação. Você é a favor ou contra essa proposta de emenda constitucional para alterar a jornada de trabalho de 6 por 1 para 4 por 3? Bom, essa pergunta foi muito boa, porque ontem mesmo eu estava em Brasília. Passei 2 dias em Brasília. Uma na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, onde surgiu esse assunto. Nós fazemos parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo através não só da CA, da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, como também através do Instituto Unido Brasil. A Associação Comercial da Bahia, a bicentenária Associação Comercial da Bahia, né, a primeira associação de classe empresária, não só do Brasil, das Américas e da Península Ibérica, a segunda, ela no Brasil, ela foi fundada em 2011. É importante só eu chegar lá para chegar na jornada de trabalho. 2011, com a vinda, vamos saber um pouco de história, de Dom João VI, né?
fugindo de Portugal ou Mil, mil, transferindo de 1800, Portugal, 1811, né? hein? 1811. Você falou 2011. Foi 1808, 1811 a gente tem a nossa, 1811 a gente inaugura a Associação Comercial, onde é lá no comércio. Vocês sabem que a associação, na realidade, era um forte. Em cima do forte que construiu a associação. Forte, porque ali na frente do forte era água. Tudo ali da frente da associação, do passeio da associação para frente, é água. Chegavam os barcos com os produtos para descarregar da Praça do Comércio, que era uma praça. A associação foi erguida, e, como eu falei, depois que Dom João vem escoltado, com medo de Napoleão, pelas Nações Unidas, da Inglaterra, e abre os portos, com a promessa de abrir os portos para negociação com as Nações Unidas. Neste momento, se faz necessário que o grupo de empresários, de comerciantes daquele local, daquela praça do comércio, se reunisse em uma associação. Veja que coisa maravilhosa. Agora, veja que coisa interessante para vocês, para o seu público, para o nosso público, entenderem. Como é natural o associativismo, como é natural nós nos organizarmos. Esse grupo de empresário constituiu a primeira guarda municipal do Brasil, aqui em Salvador. Olhe bem, para garantir os três portões de Salvador e tal. Esse grupo de empresário constituiu a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem do Brasil, Salvador, na comercial. Esses empresários constituíram a primeira escola de economia de contabilidade do Brasil. Eles indenizaram as famílias da Guerra do Paraguai, pagando, tem lá a listinha na associação, uma história fantástica. Eu estou digitalizando tudo para a gente resgatar essa história. Agora, preste atenção, que interessante. Veja como a classe produtiva do nosso país, que não era nem país, era colônia, não era nem, passou a ser império ainda com a vida para cá, não era nem república, raciocínio comigo. Estes empresários, a reunião desses empresários da Praça de Comércio se sentiu na necessidade de organizar seu condomínio chamado Colônia Brasileira e interviu na segurança pública, guarda, educação, contabilidade, justiça, Câmara de Conciliação e Arbitragem e assistência. Olha que interessante. Pare para pensar como nós estávamos completamente incluídos, alinhados com os serviços públicos, com os serviços coletivos. No momento em que a gente se afasta, se afasta das políticas, a gente abre espaço para o intervencionismo, a gente abre espaço para as pessoas decidirem por nós. As pessoas que eu falo não são as reuniões dos nossos condomínios. Nós criamos uma péssima cultura por comodidade. A gente não desce nem para reunião de condomínio. A gente não participa de nada. Mas a gente reclama de tudo. Reclama depois que a taxa do condomínio aumentou, que a gente é roubado, que o cara passou a mão. E a gente vê isso todo dia, que botaram a norma que a gente não concorda. Mas a gente nem desceu para a reunião de condomínio. Ah, eu já pago o condomínio. Ah, eu já pago o meu imposto. Ok? Então, é importante você entender. Agora, vamos à sua pergunta. Toda discussão, o que procede da sociedade tem que ser discutido. Eu não tenho dúvida que tem que ser discutido. Mas o que eu estou chamando a atenção, que eu quero que vocês que estão me escutando, e você também, Ricardo, pense comigo, é o seguinte. Gente, nós precisamos discutir pautas mais importantes do nosso país. A mobilização que está sendo feita em relação a esse tema mostra a nossa infantilidade, a nossa inteligência cidadã. Nós estamos aqui na Bahia, nós temos 54,7% dos postos de trabalho são informais. Nós temos, na formalidade, um pouco mais de 40%, fazendo as contas aí. É um estado que tem mais pessoas assistidas pela Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Essa jornada de trabalho vai atender a uma minoria. Eu quero ver você me dizer que esses empresários raízes é aquele informal que sai de manhã sem ninguém mandar ele acordar para trabalhar. Se ele quer
saber de negociar com ele mesmo jornada de trabalho. Está ouvindo? Está pensando, né? É óbvio que ele vai querer trabalhar porque ele precisa se sustentar, ele tem que ganhar dinheiro. Essa história de exploração, mas o mundo está discutindo isso, o mundo está discutindo isso. Que mundo é esse? Aonde? Você está falando de que mundo? Que país é esse? Você está falando da China ou você está falando dos Estados Unidos? Tem discussões sobre o Brasil de ser o pior país em retorno dos serviços públicos de qualidade com eficiência para o seu público, para o povo, para os cidadãos brasileiros. Isso é real, isso é importante. Por que não vamos discutir isso? Por que não vamos discutir a falta de educação eficiente? Nós estamos no último lugar dos rankings do Brasil de falta de educação, de ineficiência da nossa educação. Por que não vamos discutir isso? Por que é que nós não vamos discutir a ineficiência do nosso posto de saúde pública? Por que não vamos discutir a questão da previdência, que é muito mais sério? Por que não vamos discutir os gastos públicos e o rombo do nosso país? Veja bem, quando você cria discussões de minoria, aí eu estou falando uma coisa interessante. Minoria são as pessoas que estão empregadas, e nós estamos num país, no Estado Democrático de Direito, aonde as pessoas, olha bem, votam porque tem um poder ideal, um poder ideal de uma fração desse condomínio do Brasil, elege presidente, elege senadores, elege... Essa é uma discussão que a gente tem que ter. Por que que a gente não discutiu com a população brasileira o fundão eleitoral? Por que a gente não discutiu com a população brasileira a anistia das dívidas dos partidos políticos, até trabalhista? Você está entendendo, meu querido amigo? O que eu estou chamando a atenção, veja bem, eu estou chamando a atenção como político cidadão, que tem a fração de poder, uma fraçãozinha de poder, mas que acredita que a inteligência cidadã, a consciência cidadã, fará com que os brasileiros entendam as suas conquistas de 1988, da Constituição Cidadã e Solidária. O que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte, o que eu estou chamando a atenção aqui é que nós temos que ter pautas, desculpe, de nação, não de partidos políticos. Quando eu falo que a minha posição é suprapartidária, eu quero que deixar bem claro para vocês que eu estou falando como cidadão brasileiro que tem fração ideal de poder nessa nação. Os partidos políticos estão ali para eu votar em quem eu quiser, eu eleger quem eu quiser, dentro da ideologia que está ali pensando, mas dentro das regras constitucionais, das normas constitucionais, do estatuto, pode ser o que for, você tem que respeitar o seu condomínio, sua regra condomínio, você tem que saber o estatuto da sua associação, o estatuto da Rotary Club, o estatuto de que foi e a Constituição Federal Brasileira. Então, a minha resposta que eu estou lhe dando é o seguinte: vamos discutir? Vamos embora. Quem vai ser prejudicado com isso? Como é que está o Estado brasileiro? Como é que vai ser isso no governo, no município, no Estado e no federal? Como é que vai ser isso? Quanto vai custar isso para mais? A preocupação é só com o empresário? Tenho a certeza absoluta que eu sou a favor da liberdade de negociação entre dois cidadãos, seja quem for, desde que respeite a liberdade de cada um, respeite o outro, a gente vai negociar. Quer meu serviço? Eu vou dizer quanto é que você vai pagar por ele. Chega, nós não estamos mais escravizados, não somos mais escravizados, não estamos mais, nós estamos em outra época, nós estamos na época da inteligência artificial. Raciocinem comigo. A gente precisa ser inteligente. Veja bem. Ora, é simples. Teve a questão, e vai continuar tendo. Acho que tem que ser discutido, acho que tem que ser discutido, acho que tem que ser avaliado, mas acho que tem que ser tratado, inclusive, as coisas diferentes. Não precisa ser tratado igual, não. Se é uma política de governo, que faça o Estado. E melhore, faça mais vaga, vai aumentar o emprego, vai ter que ter reforma administrativa. Cadê a nossa reforma administrativa? Essa daí não Cadê? sai, não sai. Não, vamos discutir. Por que não vamos discutir a reforma administrativa? Porque estamos se arrastando na reforma tributária e estamos transformando ela em outra coisa.
Eu participei da reforma tributária. Eu coordenei o grupo 6 do Instituto de Brasil, lá, com a frente parlamentar. 420 advogados participando. Frentes parlamentares foi ótimo, porque se juntaram, se uniram nas frentes parlamentares para discutir o assunto da reforma tributária. Contribuição para caramba. Muito boas pessoas, técnicas competentes do próprio governo federal, acredite, e dos estados, pessoas competentes, contribuíram muito e tinham uma boa cabeça. Mas essas mesmas pessoas que são técnicas e boa cabeça estão sendo atropeladas pelos interesses partidários. Verdade. Ó, Eu me deixa eu te compartilhar uma coisa. Eu fiz uma Pois não, enquete pode aqui. perguntar, desculpa, eu aproveitei o embalo que Não, eu pensei não. no bate-papo em vez de ser entrevista. Ah, Não, fica à vontade. Mas eu fiz uma enquete no LinkedIn, está dando 100% contrário a essa emenda. E hoje de manhã hein? eu fiz uma enquete no LinkedIn. E as pessoas que estão votando estão 100% contrário à alteração, né? E hoje pela manhã eu conversei aqui com a moça que faz a limpeza aqui de casa. Aí perguntei a ela, né? Você está gostando dessa proposta? Agora você vai trabalhar 4 dias e folgar 3. Aí ela me olhou e fez. Eu não sei por quê, porque nos 3 dias eu vou procurar um bico para fazer, porque eu não vou ficar em casa de perna pro ar 3 dias seguidos. Eu não sei também qual é o ganho disso, entendeu? Mas enfim. Vem cá, vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas estão saindo de São Paulo, largando seus empregos para receber Bolsa Família aqui no Nordeste? No Nordeste. Você acha que as pessoas que são informais, como eu fiz lá na Associação Comercial da Bahia, botei lá para pegar 100 mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador, programa Marsúpio, para pagar o imposto dela, para dar cidadania, dignidade à pessoa humana. 85% disseram que não queriam, porque disseram que não queria perder a Bolsa Família. Bolsa Família, exatamente. Depois, calma, calma, calma. Depois, 56 delas estavam, 5 meses depois, na porta do lugarzinho, que espaço que a gente contratou em Piripiri, para falar sobre autoestima cidadã, pilar de autoestima, negócio, porque viu no grupo de WhatsApp as outras mulheres postando que transformou a vida dela, que ela hoje sabe o que ela é, tem dignidade humana, que ela sabe que ela é pertencente, que o Brasil é dela, que ela tem pescoço grosso. Entende? É isso que eu estou falando de olhar o Brasil como ele é. É isso que eu estou dizendo, que eu, e todos vocês que estão assistindo, que menos precisar de educação pública, saúde pública, segurança pública e moradia, são os que mais podem fazer para esse país. A responsabilidade é daqueles que conhecem o que é a Constituição Federal, os que têm pelo menos o primário de tese cidadã. Não tem ninguém formado ainda. Mas quando você começa a entender que você não pode cometer os erros do passado, como aconteceu em 1888, quando você abole a escravidão, você Isabel assina lá, só que as pessoas, o cara estava ali acostumado, pelo menos trabalhava e comia. Quando larga ele sai da fazenda, como tinha uma música do dia 14, que eu entrevistei hoje o Márcio, da CUF, ele falou sobre isso. O que é que eu vou fazer agora? Não tenho comida hoje? Tem que voltar para a fazenda Largou, para perguntar, senhor de engenho, eu trabalho para o senhor me dê comida. Então, largou a língua, né? A partir de hoje você não é mais escravo, agora se vira. 1889, viramos república com Marechal Deodoro da Fonseca. O que é que mudou para aqueles escravos que viraram cidadão brasileiro, os senhores de engenhos também, os empresários também daqui, para os comerciantes? Empresários não, quero os comerciantes. Nosso negócio é dar vender. O que é que mudou? Sendo colônia, sendo império ou sendo república? 100 anos depois, 1988, Constituição Cidadã, maravilhoso. A gente não erradicou nem o analfabetismo que a gente disse que ia fazer em 10 anos. A gente não tem, não conhece nossa cidadania, não conhece. A gente tem uma péssima eficiência no nosso serviço público, a gente não cobra nada. A gente vai para o estádio de futebol esperar o time chegar, porque quer ir para a segunda divisão, quer bater em jogador, técnico de futebol, xingar e tal, deixa de trabalhar, gasta dinheiro. Mas se a educação nossa não tiver merenda escolar, a professora faltar, ou seu filho perder de ano, você não vai nem saber por quê. Não, você não fica indignado. É. Você quer sair do Brasil, você quer se mandar daqui do Brasil, quer ir para fora, vamos para fora. Mas na hora que a bomba explode na sua cabeça, que você não escolheu guerra nenhuma, que você não exerce a sua democracia, não é seu direito, sua fração de escolha,
Você aí quer dizer para repatriar. Não, quero voltar para o Brasil, pô, meu irmão, avião da FAB vem me buscar. Ô, Paulo, para os Bom, meus, é muito, eu falo muito. pros meus amigos que falam que querem morar fora, eu sempre recomendo a Ilha de Itaparica para pescar gererê, com gererê. Entendeu? Quer Eu morar tenho um fora? amigo Vai para Garrido, Paulo Garrido, Itaparica, que é pô. bom nisso. Entendeu? Vai para Itaparica pescar de gereré. Então, vamos cair para dentro do livro, porque Paulo já começou a falar do livro, Bora. do assunto do livro. Eu já diminui aí algumas perguntas suas, com Já, certeza. já diminuiu. Mas vamos para o começo, para ver se o pessoal entende um pouco o que é a teoria da consciência cidadã participativa transformadora, que, segundo o seu livro aqui, está fundamentada no princípio do pertencimento social. Então, como é que você vê esse papel do cidadão nessa transformação? Quais os primeiros passos para envolver mais gente nessa transformação? Bom, o primeiro passo é o que você está fazendo. Você está fazendo, Jair. Você está ajudando. Você não escolheu a mim para entrevistar à toa. Você escolheu porque você leu o livro. Então, quando É eu falo verdade, em verdade. despertar, né? Eu se despertar em escrever o livro, estou escrevendo o segundo. O segundo chama-se Inteligência Cidadã, que eu falo tanto. Esse primeiro só era, e aí, isso é da minha conta, é apenas um questionamento, é a provocação. Reflexões sobre a consciência cidadã participativa transformadora. Aí eu estou dizendo, gente, porque não deu certo até hoje. Lê a Constituição. A Constituição nossa tem lá fundamentado os 17 ODS do Pacto Global, todos fundamentadozinhos lá, com a fundamentação de lei. Nós não podemos acreditar que o nosso mundo vai ser perfeito. Acreditar na igualdade é infantilidade. Por quê? Porque não tem ninguém igual. Você tem igualdade de oportunidades. É isso que está na sua Constituição Federal. Todos nós teremos direito à educação pública, à saúde pública. Isso é oportunidade de ser tratado igual. Mas a desigualdade está em cada um de nós. Não é no nosso polegar, não, nem nossos olhos, não. É na nossa capacidade. Sempre vai existir liderança, sempre vai existir alguém que queira particular, sempre vai ter as diferenças. Não existe família perfeita, sociedade perfeita, não existe nação perfeita. Isso é histórica da humanidade. Nós trazemos conosco nossas doenças, nossas deficiências, nosso oportunismo, nossos egoísmos. Nós trazemos conosco nossa inveja. A gente traz nossas diferenças com a gente. Veja bem, não vai deixar de existir. Se fosse assim, para que existiria no país democrático de direito, três poderes, uma justiça? Para que existiria um órgão de conciliação e arbitragem, uma justiça? Para que existiria o Código Civil para regular nossas relações cíveis? E para que existiria o Código Penal para identificar e punir os nossos erros e as condutas que são ilícitas, que são ilegais? Não vai parar de ter Código Prisional, prisão, cadeia, não vai deixar. Por quê? Porque é natural da nossa. Agora, o que é que a gente tem que ter? Desenvolvimento educacional, desde a nossa família, nós precisamos entender o que é moral, o que é ético. Quando a gente estuda, inclusive, filosofia do direito, a gente vai saber, né? Eu sei que muda, né? A questão do que é de um país para o outro, tal, tal, tal. Tem algumas questões culturais, beleza, mas existe um código, existe um pacto. Vamos viver dessa forma. Vamos mudar, evoluir, mas não retroceder, não regredir a construção da revolução da civilização humana, né? Essas são as questões. Então, o melhor modelo para se viver, Paulo, então você está dizendo que é da 88? Não, gente, eu estou pegando um corte. Eu estou dizendo que se esse não já é o melhor modelo, mas esse já foi espelhado na Constituição dos Estados Unidos e da França. Um lugar que você tem o capitalismo, a liberdade de ir e vir, a liberdade de imprensa, o cidadão e do radical social. Para que a Constituição mais social do que a Constituição que diz educação pública para todos, saúde pública, moradia, assistencialismo? Estava previsto o assistencialismo. Estava lá previsto tudo isso. O que é isso? O que é mais socialista, o que é mais social do que a nossa Constituição prevê? Paulo, Somos iguais.
Pois não. Fala um pouco aí, eu adorei naquela apresentação, e tem aqui também no livro, na página 141, daquela comparação que você faz, que a Constituição já abriga aqueles preceitos que hoje se fala de ESG, ou ASG, como queiram, Exatamente. que já está previsto em Constituição. Você tem um slide na sua apresentação, que é fantástico. Exatamente. Eu no livro já trago isso com a Segescom. Eu criei uma certificação da gestão Fala um pouco concurseira também da social Segescom. da empresa. Isso. Lancei ela atrás e foi aí, Ricardo, que eu descobri que eu tomei o banho de água fria quando eu descobri da informalidade do Brasil. Eu achava, rapaz, tudo bem. Já que eu sofri, todo mundo sabe, está no livro também, Operação Alquimia, eu era o sonegador bilionário, eu fui preso, 5 dias preso, estava na Espanha. Eu A era o Ilha do chefe da Tesouro. Organização Criminosa Internacional, Você era o dono do né? tesouro, né? Da ilha, Jogo do lá. Tesouro, a Ilha do Tesouro, tal, tal. Já que eu sofri aquele absurdo, aquele tsunami de erro do Estado, aí você vai entender porque tem também o alto canibalismo estatal. Quando eu Exatamente. falo que é o Estado comendo as suas galinhas de ovos de ouro, alto canibalismo é quando o Estado se come, come-se a si próprio. O cara que tem uma função social da empresa, o cara que emprega, o cara que paga imposto, erro que comete são pessoas, não é pessoa jurídica, não é empresa, não é um grupo daquelas pessoas de empresa. Por mais escândalo que esteja com as grandes empreiteiras do Brasil, que houveram, 180 mil empregos, 100 mil empregos, tem que ser preservado. As pessoas não vão trabalhar naquela empresa achando que é uma organização criminosa, nem porque não é. Agora, se a pessoa se meteu em corrupção, quem se meteu? Como existe nos outros países. Acordo de leniência, delação premiada. Para que você vai falar em compliance, vai falar com as questões que dizem respeito exatamente a isso, a governança, mostrando que você pode. Então, fala do ESG que você falou e falar da ODS e dizer o seguinte: na nossa Constituição Federal e na função social da empresa, já está previsto que a função social da empresa dar direito ao empresário a se recuperar, e nas exposições de motivo desta recuperação judicial que se dá à empresa, à pessoa jurídica, é exatamente porque os objetivos da pessoa jurídica se confundem com o objetivo do Estado. Geração de pleno emprego, bem-estar social, avanço tecnológico, pagamento de tributos, pleno emprego, está lá. Então, que é solidariedade, está lá escrito, assistência. Então, veja bem, Justiça, gente. justiça social, livre iniciativa, busca do pleno Exato. emprego, dignidade da pessoa humana, redução das desigualdades sociais, solidariedade, como você falou, tá tudo aí. Tudo no artigo 170, inciso tal, 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 um em cima do outro. Aí, tá aí. Só é abrir a Constituição, artigo 170, vá ver. Então, ainda bem, está lá. E a gente fica buscando referências na, no Pacto Global, na reunião internacional, como de novo aqui. A gente vai buscar referências sempre fora. Isso eles chamam de. Eles dão um nome que eu não concordo, que é síndrome de vira-lata, sei lá o que é. Tem um nome assim que eu não concordo. Tem uma Mas é coerência uma aí. coisa assim, pô, não, a gente precisa se empoderar, a gente precisa se entender como cidadão, como a Constituição é decente, arrumada, como o povo brasileiro, com as nossas diferenças, parar com polarizações, nada de nós contra eles, parar com rico contra pobre, preto contra branco, parar com isso, rapaz, nós todos aqui, vá buscar. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que eu falo todo dia com muito orgulho. Quando eu vou para o lado de minha mãe procurar uma origem, eu encontro lá uma africana, aquela negona tinta bacana mesmo, tal, e com um casado com um branco português altão, que nem eu assim, careca, tal. Quando você vai para o lado do meu pai, você encontra também um italiano que foge de Portugal foge para cá, os Cavalcantes, Albuquerque Cavalcantes, e encontra uma Índia que o Albuquerque era um bom capitão, foi capturado, caolho de um olho, foi para ser morto, mas a Índia gostou dele, interferiu, ficou com ele, casou com ele, teve mais não sei quantos filhos, e ela virou depois para o lado de cá, do lado da Igreja Católica, Arco Verde, e do lado de lá ela tem o nome de indígena dela. Quando eu vou buscando essas coisas aqui que a gente vai se encontrando, eu vou fazer até aquele negócio do sangue para ver minha descendência. Mas quem fizer aqui sabe que o Brasil, a riqueza do Brasil está exatamente nessa mistura de Miscigenação. africanos, europeus, amarelo, branco, preto, todos os países, todas as raças, todas as culturas. Nós somos um povo privilegiado.
E a gente tem tudo para ser e rico, e belo, e o bom clima, riqueza. A gente não, o que a gente não tem está cidadã. O que a gente não tem é sentimento de pertencimento que você perguntou. O que é isso? O sentimento de pertencimento é isso. Sentimento de unidade e pertencimento. Quando eu paro de ficar me afastando e quando eu começo a me entender como nação, com objetivos comuns, a gente vai só melhorar nosso país. Deixa eu voltar com você só um pouquinho. Quando você fala aqui no livro, algumas vezes, algumas passagens, onde você esclarece que tem que haver uma diferenciação entre CNPJ e CPF, apesar de que o CNPJ não existe sem o CPF. Exatamente. Mas Você leu o esse livro todo, hein? eu não sou mentiroso, né? Isso aí você Eu pode não ter disse que é certeza. não. Eu disse que você leu. Só estou dizendo que você leu o livro Li, todo. li, li, li. Boa. Não disse que é mentiroso. É, Olha, olha aí, olha a questão. Olha a polarização. Eu só disse que você leu. Você disse, pô, eu não sou mentiroso. Calma, calma. Ó, mas o comentário não é maldoso. Você sabe que é eu sei. Diga. amigável. Mas, enfim, eu acho que eu queria que você explicasse, você ter esses comentários a esse respeito, porque é uma coisa que confunde muito aqui no Brasil, o CPF com o CNPJ. Porque mata-se a empresa, às vezes, e o CPF sai ileso, né? E quando a empresa não fez nada, mas o CPF fez tudo de ruim que podia, né? Como é que Bom, a vamos gente lá. protege o CNPJ, né? Na Não pode realidade, o nem... que eu chamo a atenção é o seguinte: o que eu quero dizer é que nessa fala minha tem a ver com o terceiro módulo do SEJASCOM, que fala que a gente tem que acabar com as polarizações. Eu quero dizer que o objeto social daquela empresa, ele é o objeto social de todas as pessoas que pediram para trabalhar ali, porque não existe pessoas, ou seja, não existe pessoas jurídicas sem pessoas físicas. Não existe CNPJ sem CPF. Não existe empresa sem pessoas. Quem fazem as empresas, o ativo maior que você pode ter são pessoas. O ativo maior que você pode ter na sua vida são dois. Um é você com você mesmo, sua autoestima, você se conhecer, você ter um equilíbrio emocional, você ter uma saúde física e mental, é você se amar, você poder se entender, se compreender e se perdoar. Às vezes, quando você também erra. Esta capacidade de você estar bem com você mesmo é o maior patrimônio que você pode ter. O segundo maior patrimônio que você pode ter é as relações que você vai ter com as outras pessoas, com o outro. É você ser direito, correto, é você não pisar em ninguém, é você cumpridor das suas obrigações, é você cumpridor das suas palavras, é você não desrespeitar o próximo, é você compreender que este legado, esse patrimônio é o que vai fazer você se erguer quando você tiver dificuldades, tanto a seu equilíbrio emocional e físico, como as relações com os outros, porque quando você anda direito, as pessoas acreditam em você. Se eu não tivesse esses dois patrimônios muito fortes, a Operação Alquimia teria me destruído. Eu não teria a capacidade de resiliência, de retomar, de fazer direito, de estar formado, sou tanto, estamos no escritório de advocacia aqui, de escrever um livro, de querer mudar o país, de reconstruir minha vida inteira. Minha família não teria acreditado em mim, meus amigos saberiam que eu era mau caráter, que eu era descarado, meus funcionários saberiam que eu estaria vendendo sem nota, que eu era só negador, sim. Meus clientes saberiam. Quando você é direito, você é correto, meu amigo, fica fácil, pode ter a televisão toda, toda a rede de imprensa do Brasil, formal, sair no Fantástico como eu saí, no jornal, tudo que é lugar, eles chamam de safado, ladrão, que não vai tirar a sua moral e as pessoas não vão acreditar, e por isso que eu estou aqui. Aliás, recomendo para quem não assistiu, está no YouTube, o documentário A Alquimia da Verdade, que conta Exatamente. toda a história dessa malfadada, eu vou falar, Operação Alquimia, que é um descalabro, não é na minha opinião, na opinião do Até hoje juiz, continua né? sendo. Na opinião Só do para você próprio saber, juiz lá, do juiz um dos até juízes, né, hoje que julgou. continua sendo um ataque, um desrespeito a um cidadão brasileiro, e eles continuam insistindo em redirecionar, dizendo que a independência das instâncias é um absurdo. Agora, vale a pena. Tem no YouTube, Alquimia da Verdade, tem no Isso, livro, na página 20, você só o QR Codezinho, são isso também. 26 minutos, feito pela SBT, um Muito documentário bom, muito bom. a participação não Esclarecedor. só de juiz, meu professor de faculdade, meus advogados tributaristas, meu advogado criminalista, e depoimento das pessoas que sofreram.
mulheres que estavam lá dentro sofrendo, contadores, pessoas, e da família inteira. Botar cara para as pessoas entenderem, está aqui, quem deve, onde há fumaça não quer dizer que há fogo, não. Exatamente, Certo? A palavra exatamente. que é quem não deve, Não, quem não deve, não teme. eu lhe digo mais, porque eu Também vou, é vou essa dar aqui um questão. spoiler do documentário, porque é assustador quando você mostram lá no documentário que houve um erro bancário, né, do banco, no balanço do banco, que não tem nada a ver com as empresas de Paulo. O banco errou, mandou uma informação errada para a Receita, o banco corrigiu a informação, porque era um valor, o número ficou tão absurdo que era maior que o vinte faturamento e do três próprio bilhões. banco, não era? Chegava a ser maior que o faturamento do banco. Aí o banco disse, não, erramos aqui, não foi só na conta de Paulo, obviamente, erraram várias contas, e os caras ainda assim pegam essa informação errada para justificar um processo que não tem pé nem cabeça. É surreal. Eu, assim, vendo o E o documentário, eu ficava me pior, vendo. Ricardo, eles redirecionam dívidas de empresas estranhas a mim até hoje. Baseado Que não nesse são inquérito suas, policial né? Exato. trancado, um inquérito policial que não houve denúncia. Eu não tenho processo penal. Você é Joseph K, né? Do romance lá do Kafka, né? Você está preso, mas não Eu sabe sou por Paulo quê? Cavalcante mesmo. Entendeu como é que ele vai virar peso de papel. E Mas eu porque não. não, porque o Joseph K é aquela história, né? Eu não sei Eu porque não virei papel, eu não vou virar peso de papel, não, irmão. Ao contrário, eu vou transformar o Brasil. Eu vou fazer com que as pessoas tenham inteligência cidadã aqui. Bom, pessoal, deixa eu. Como já era esperado, essa entrevista, o livro tem muita coisa, não ia caber numa parte só. Nós vamos dar um corte aqui e nós vamos para a parte 2, ok? Aguardo vocês lá.